Fala galera, meu nome é Amaury, sou professor de Geografia e hoje a gente vai trabalhar um dos principais temas cobrados em concursos, as dinâmicas climáticas e as massas de ar. Então a gente vai dar aqui uma introdução à climatologia. Então, quando a gente trabalha com esse assunto, a gente vai perceber que o primeiro de tudo é ver a diferença entre tempo atmosférico e clima. Geralmente, as pessoas usam essas palavras como sinônimos, só que elas significam coisas diferentes. Aqui na imagem, a gente consegue ver alguns fenômenos climáticos através dessa foto de satélite, como, por exemplo, a formação de massas de ar, que nós vamos ver mais à frente, e as formações ali de furacões, né, próximo ao México. Então, pessoal, vamos lá, né? Como eu falei, trabalhar primeiramente a diferença entre o tempo atmosférico e o clima. Depois, eu vou falar dos elementos climáticos e depois, o principal ponto, os fatores climáticos, beleza? Então, segue lá. Pessoal, primeiro, né, é importante dizer que essas palavras significam coisas diferentes, tanto é que ciências diferentes estudam, né, cada uma. Então, a meteorologia referente ao tempo atmosférico e a climatologia referente ao clima, beleza? Então, ciências que tratam de coisas diferentes. A gente vai perceber, né, pessoal, que o tempo atmosférico está relacionado ao quê? O tempo atmosférico é uma condição passageira, momentânea da atmosfera. Então, por exemplo, a gente acorda toda manhã e vai olhar pela janela. Ao olhar o céu, a gente está olhando o quê? O clima ou o tempo atmosférico? Cuidado, porque muitas pessoas, né, usam a palavra errada. Ao olhar para o céu quando a gente acorda, para saber se está ensolarado, nublado, chuvoso, para saber se a gente vai colocar uma regata, um casaco, um boné, um guarda-chuva, a gente está olhando o quê? O tempo atmosférico, a condição momentânea da atmosfera naquele momento, naquele lugar. Então, a gente vai perceber que, ao longo do dia, a condição momentânea da atmosfera vai mudando. Então, a gente percebe que a gente acorda, pode estar ensolarado, depois ficar nublado, depois chuvoso, depois tempo aberto, e assim por diante. Então, como colocado, né, estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar, com relação à combinação de seu componente. E o clima, pessoal, a gente vai perceber que está referente, né, a muito mais aos elementos que o compõem, umidade, temperatura e pressão. Então, o clima, para falar se ele mudou ou não, você precisa de um tempo mínimo de análise de pelo menos 30 anos. Então, o clima é o quê? Uma sucessão de tempos atmosféricos estudado ao longo do tempo. E aí você vai perceber que ele vai ter um comportamento de umidade, temperatura e pressão, tá? Então, corresponde ao comportamento do tempo em um determinado lugar durante um período longo, de pelo menos 30 anos de análise, tá? Então, ó, como eu falei, tempo atmosférico, condição momentânea da atmosfera, duração passageira. Chuvoso, ensolarado, nublado, é o que a gente vê na televisão, nos telejornais, tá? A previsão do tempo atmosférico. O clima não, conjunto de características da atmosfera relacionadas à temperatura, umidade e pressão de uma região observada durante um período de pelo menos 30 anos. Então, a gente vai perceber que existem climas quentes, climas frios, climas secos, climas úmidos e assim por diante, beleza? Então, galera, a gente vai perceber que o clima, né, ele é muito mais duradouro, muito mais complexo, pois ele vai se basear nesses elementos. Então, vamos trabalhar cada um desses elementos. Aqui, um mapinha, né, dos climas mundiais, beleza? A gente vai aprofundar isso ao longo da nossa aula. Os climas brasileiros, tá? A gente também vai falar mais deles ao final, a gente vai retornar nesse mapinha, não se preocupem. E aí, pessoal, para a gente aprofundar antes os elementos do clima, a gente vai precisar falar de alguns conceitos básicos, né? Então, quando a gente está falando de atmosfera, a gente tem que entender que a atmosfera atual ela tem uma composição de 78% nitrogênio, 21% oxigênio e 1% de outros gases. Professor, que outros gases são esses? Os outros gases são carbono e vapor d'água, principalmente, tá? Mas também tem ali o metano e outros gases, mas esses dois são os principais.
E aí, pessoal, a gente vai perceber o seguinte, a gente tem 4 camadas principais, tá? O desenho aí vem mostrando 5 camadas. A exosfera é como se fosse, né, uma saída da atmosfera e uma entrada no espaço sideral, tá? Então, a gente não considera muito. Mas nós temos aí a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. Importante destacar que todos os fenômenos climáticos acontecem na troposfera. Então, é a camada mais importante, né, que está nos afetando diretamente. A estratosfera, a gente vai encontrar ali a camada de ozônio, tá? A mesosfera e a termosfera são camadas mais quentes, né, que protegem o nosso planeta. Então, quando a gente olha uma estrela cadente, é algum elemento de fora que está entrando na nossa atmosfera e está queimando. Então, elas são mais quentes, né, suas características. Beleza? Nós também temos 3 tipos de chuvas, tá? Como é que as provas cobram? Nós temos aí a chuva por condensação. Em dias muito quentes, a evaporação é muito elevada. Então, a gente vai ter ali a formação de grandes núcleos de chuvas, de nuvens. Nuvens extremamente carregadas, né? Que a gente vai chamar de nuvens cúmulos. E aí, pessoal, a gente vai perceber que isso é muito comum, né, em dias de verões. Aquelas chuvas de verões são as chuvas convectivas. O ar quente sobe muito rápido, né, para as camadas mais elevadas da atmosfera, e aí formam-se grandes tempestades, às vezes até chovendo granizo, beleza? Nós temos as chuvas frontais, nuvens, massas de ar com características diferentes que se chocam, e aí provocando, né, aquela queda de temperatura e aquelas pancadas de chuvas. E nós também temos aí a chuva orográfica ou chuva de relevo. Então, o relevo vai servir como uma barreira, né, para os ventos úmidos, e ao tentar ultrapassar essa barreira, as nuvens vão ganhando altitude, vão perdendo temperatura, e aí o vapor d'água ele volta para o estado líquido. Então, chuvas de relevo, muito comum em regiões serranas, tá? E temos também aí a chuva ácida, muito comum em ambientes poluídos por indústrias, principalmente, que vai eliminar, né, vários componentes tóxicos para a atmosfera, e esses elementos químicos tóxicos vão se misturar com a água, com o carbono, com o oxigênio, e vão formar a chuva ácida que vai prejudicar a agricultura, tá? E o solo, deixando o solo mais ácido. Não faz mal para o ser humano. Então, voltando ao clima, né? A gente viu que o tempo atmosférico é uma condição passageira, o clima não, ele é mais duradouro, ele demora muitos anos, né, para mudar, e ele vai se basear em 3 elementos. A temperatura, que é a mensuração do calor na atmosfera, no Brasil a gente mede em graus Celsius. A umidade, que é a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Então, às vezes o ar está muito úmido, às vezes está muito seco, tá? E a pressão. A pressão ela vai estar relacionada com a velocidade dos ventos. A pressão, ela também, né, vai falar onde está quente e onde está frio. Então, ambientes quentes, o ar é de baixa pressão. Ambientes frios, o ar é de alta pressão. É só lembrar do exemplo do balão e do freezer congelador da nossa casa. O balão, para subir, ele vai precisar de quê? Do ar quente, né, embaixo dele. Então, você vê aquela fumacinha subindo, o ar quente ele é mais leve, então ele sobe. O ar frio, não, ele é mais denso, então ele é mais pesado, digamos assim. Quando a gente abre o freezer ou o congelador da nossa casa, né, a fumaça ela vem descendo em direção aos nossos pés. Então, o ar frio, ele é mais denso e ele tem a direção para baixo, tá? E a gente vai ver que a pressão também tem a ver com a altitude. Lugares mais altos, o ar é mais rarefeito, menor pressão atmosférica. Lugares mais baixos, ao nível do mar, maior pressão atmosférica. E se a gente mergulha numa piscina funda, a gente também vai sentir maior pressão. Então, a pressão também tem a ver com isso. Aqui um esqueminha, né, mostrando a pressão atmosférica. Devido à diferença de pressão, o ar quase sempre está em movimento. O vento é o ar em movimento. Ele se movimenta pela diferença de pressão. O ar de alta pressão, ele vai se deslocar em direção às regiões de baixa pressão, tá? Então, esse esqueminha vem mostrando exatamente isso. Mesma coisa esse outro esquema, tá? Em regiões quentes, o ar sobe de maneira muito rápida, em regiões frias,
o ar, né, ele é mais pesado e ele desce para as camadas mais baixas, tá? Lugares próximos com pressões diferentes, nós vamos ter ali uma força de vento muito forte, tá? Aqui, a pressão relacionada à altitude. Quanto mais alto, menos moléculas. Então, o ar é mais rarefeito, como vocês podem ver aqui no esqueminha. Então, menos moléculas para absorver calor. A nossa atmosfera, ela absorve calor através da reflexão. Então, os raios solares, eles entram na atmosfera, batem no chão, são refletidos e as moléculas vão absorvendo esse calor. Quanto mais água na atmosfera, maior a absorção de calor também, tá? E aí, quanto mais alto, menos moléculas, menos água, menos absorção de calor, tá? É exatamente isso que o esqueminha vem mostrando, vocês podem ler aí à vontade. E aí, pessoal, falado isso, a gente vai estudar os fatores climáticos. Porque, além dos elementos climáticos, para entender verdadeiramente o clima de uma determinada região, a gente tem que levar em relação vários fatores. Então, nós temos aí, né, a altitude, que vai interferir no clima, a latitude, ou seja, a posição que você se encontra no planeta, regiões tropicais, regiões polares, o relevo, que vai servir como uma barreira para os ventos úmidos, a proximidade ou distanciamento com o mar, as massas de ar, que é o principal ponto cobrado em provas, e a vegetação, tá? A vegetação também, ela vai refletir a luz solar e vai eliminar vapor d'água para a atmosfera. E a chamada taxa de albedo, a taxa de reflexão da luz solar. Então, ambientes, né, com muitas nuvens, as nuvens, né, quando estão cobrindo toda a atmosfera, elas refletem a luz solar. Ambientes muito brancos, né, como as regiões polares, o gelo também reflete muito a luz solar. Então, a gente vai perceber ali que a temperatura vai ser menor, tá? Aqui eu coloquei para vocês um mapa mental, né, sobre os elementos e os fatores climáticos. Muito importante saber cada um deles, pessoal, para não confundir nas provas, porque elas gostam de trabalhar com esses nomezinhos para exatamente vocês errarem, tá? Então, ó, elementos: umidade, temperatura e pressão. Fatores: latitude, altitude, maritimidade, tá? Então, vocês podem ler aqui com bastante calma. E aí, vamos começar pela altitude, ao falar dos fatores climáticos. A altitude, pessoal, ela está relacionada com o ganho, né, da altura, e aí a gente vai perceber que quanto mais alto, mais frio. A gente vai ter ali o ar mais rarefeito, menos moléculas, e aí menor absorção de calor. Então, quanto mais alto, mais ameno é a temperatura. Então, ó, quanto maior a altitude, mais rarefeito se torna o ar. Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições, as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter calor e umidade. Então, olha o desenho, né? A gente vai percebendo que quanto mais alto, menor a biodiversidade, porque o clima vai ficando mais rigoroso, até ter ali no topo a neve, tá? Então, quando na troposfera a gente ganha, na troposfera, perdão, a gente ganha altitude, a gente vai perceber que vai ficando mais frio. Então, a temperatura diminui com o aumento da altitude. Por isso que regiões serranas no Brasil, o clima é mais ameno, né? É mais frio, a temperatura é sempre mais baixa, os invernos são mais rigorosos. É por isso que lugares situados, mesmo na zona tropical da Terra, com altitudes superiores a 5.000 metros, a gente vai perceber que vão ter neve. Então, por isso que eu falo, para entender o clima de uma região, tem que levar os fatores climáticos em relação, em conjunto, porque senão você diria que numa região tropical é impossível ter neve. Mas se eu estiver numa altitude acima de 5.000 metros, sim, eu terei neve, beleza? Então, olha lá, ó, o esqueminha. Cidades diferentes, com temperaturas diferentes, porque estão em altitudes diferentes. Então, Santos, ao nível do mar, 22 graus. São Paulo, a 700 metros, já tem uma temperatura menor, né? 18 graus, 4 graus de diferença. A gente tem uma relação aí que a cada 200 metros perde-se mais ou menos 1 grau de temperatura. E Campos do Jordão, região serrana, 1.200 metros, 15 graus de diferença, tá? Então, a gente vê aí, né, 8 graus de diferença de uma cidade para outra. Mesma coisa, esse esqueminha, tá? Então, a cada 200 metros, geralmente se diminui 1 grau de temperatura. Agora, um outro fator importante, pessoal, é a latitude.
a posição que você se encontra no planeta, na região tropical, temperada ou polar. Então, a latitude interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. Pelo formato arredondado do nosso planeta, então a gente vai perceber que no centro recebe maior raio solar, maior incidência de raios solares. Nas extremidades, nos polos, os raios solares não batem tanto, né, diretamente. O ângulo é diferente. Então, a gente vai perceber que recebe menos raios solares e são mais frios, tá? Então, ó, dependendo da região que você está, a temperatura, o clima serão diferentes. Latitudes próximas ao Equador recebem maior quantidade de raios solares, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre. Consequentemente, as temperaturas médias desses lugares próximos ao Equador serão maiores. E quanto mais afastado for do Equador, menor serão as temperaturas. A latitude é o fator responsável pela diferença das zonas climáticas, tropical ou intertropical, temperada e polar. Então, essa região laranja aí, ó, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, passando pelo Equador, é a região mais quente do planeta. Os polos, as regiões mais frias, e a zona temperada, nós temos ali as estações do ano mais definidas, melhor definidas. Então, não é igual aqui no Brasil, que é calor praticamente o ano todo, ou no polo, que é praticamente frio o ano todo. Na zona temperada, né, a gente vê ali um maior respeito pelas diferentes estações do ano, tá? Então, observem aí as zonas climáticas do nosso planeta: tropical, temperada e polar. Beleza? Então, ó, o Brasil tem uma predominância, se a gente for olhar, de climas tropicais. Apenas a região sul do Brasil que pega um pedacinho ali da zona temperada sul, que a gente vai chamar de subtropical, tá? Então, ó, tendo por base o Equador, à medida que nos aproximamos dos polos, a latitude vai aumentando e as temperaturas diminuindo. Olha lá nesse gráfico, porque cada região vai ter uma diferença, né, de temperatura, porque estão localizadas em diferentes latitudes. Então, ó, no Brasil, Macapá, em cima da linha do Equador, 26,9 graus. Porto Alegre, lá no sul do Brasil, né, 30 graus sul, a gente vai ter 20 graus. Então, ó, é uma diferença de praticamente 7 graus aí, né? Então, vocês podem olhar que, à medida que você se afasta do Equador, a temperatura vai diminuindo. E a umidade também, né, tende a diminuir, a não ser que você esteja próximo de uma região litorânea. E aí, pessoal, outro fator climático importantíssimo é o relevo. O relevo ele é influenciado, né? E ele influencia também o clima. O clima vai moldando o relevo, né? Porque vai desgastando, mas relevos muito altos vão servir como uma barreira para os ventos úmidos, para as massas de ar. Então, o relevo também influencia o clima das regiões mais altas, impedindo a passagem das massas de ar, fazendo com que algumas regiões se tornem mais secas. E aí, no esqueminha, a gente tem um exemplo, né, da depressão sertaneja, o interior do Nordeste, uma região cercada por serras. Então, essas serras impedem, né, um pouco dessas umidades, dessas chuvas de penetrarem, tá? Vocês podem olhar aí o esqueminha. O esqueminha mostrando a mesma coisa, né? A região que barra as chuvas, né, que recebe mais umidade, vai se chamar barra-vento. E aí, né, ao tentar ultrapassar esse relevo, a nuvem vai ganhando altitude, vai precipitando, vai diminuindo, até que não chegue nada do outro lado, que é a parte que nós chamamos de sotavento do relevo, tá? Continentalidade e maritimidade tem a ver com a aproximação ou o distanciamento do litoral. Quanto mais próximo do litoral, mais úmido. E aí a gente vai perceber o seguinte, pessoal, prestem atenção nesse macete. A umidade, ela tem capacidade de segurar, de reter o calor. Então, a gente vai perceber que a variação de temperatura em ambientes úmidos não vai ser tão elevada. Então, tá quente de dia, de noite vai permanecer quente, se for uma umidade muito grande no ar, tá bom? Então, ó, ambientes litorâneos, a umidade é elevada, e aí o calor, né, ele fica mais tempo preso. A água, ela absorve o calor e ela deixa o calor, né, ali durante mais tempo. Então, a gente vai perceber que a variação de temperatura é menor. À medida que nos afastamos do litoral,
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, vocês vão perceber que o ar é mais seco, então menos umidade. Tanto é que o nariz, às vezes, chega até a sangrar, né? Então, a gente vai perceber que a variação de temperatura, a chamada amplitude térmica, vai ser maior. Muito quente, mas também esfria mais rápido. Por quê? Porque não tem a água para reter, para segurar o calor. Valeu? E aí a gente tem um esqueminha aqui, né, da brisa marítima e da brisa terrestre. Então, de dia, né, a gente percebe, né, que a areia, ela tá bem quente, ela esquenta mais rápido, e a água, ela demora para esquentar, tá? Então, ela tá mais fria. Então, de dia, né, tem um vento que sopra da água do oceano em direção ao continente, lá na praia. De noite é o contrário, tá? Porque aí a água já esquentou, porque ela foi absorvendo calor ao longo do dia, tá bom? Não se esqueçam, pessoal, ambientes litorâneos, a amplitude térmica não vai ser tão elevada. A variação de temperatura não vai ser tão elevada. O esqueminha aqui, ele mostra a direção dos ventos, tá? Então, à noite, o vento sopra do continente para a água, tá? É isso que está mostrando aqui. Pessoal, a gente tem aqui, né, então, a conclusão de continentalidade e maritimidade, distanciamento ou proximidade do litoral, tá bom? E aí, nós podemos falar, então, das correntes marítimas. As correntes marítimas, elas são correntes quentes ou correntes frias, e elas também vão interferir, né, no clima de uma determinada região. Vocês vão perceber aí no mapinha, por exemplo, que os maiores desertos do nosso planeta estão próximos de correntes frias, tá? Então, o deserto do Atacama, próximo à corrente fria de Humboldt, o Saara, perto de uma corrente fria, o deserto do Kalahari e da Namíbia, também numa corrente fria, tá? A Austrália, a mesma coisa. Então, vamos entender o porquê, né? As correntes marítimas têm a ver com a circulação do ar na atmosfera, tá? E aí a gente vai perceber que as correntes frias, elas têm capacidade de roubar a umidade da atmosfera. Então, a gente vai perceber o seguinte, vamos entender isso melhor. A atmosfera, ela vai receber as características da superfície que está abaixo dela. Então, se a superfície é quente, a atmosfera vai estar quente. Se a superfície é fria, a atmosfera vai estar fria. Então, vamos supor que nuvens, né, estão se deslocando. E aí, quando elas passam próximo a uma região de corrente fria, o ar vai estar mais frio. E aí, aquele vapor d'água vai voltar para o estado líquido, perdão, e aí vai precipitar e vai chover. Então, regiões onde passam correntes frias chovem muito no oceano. E aqui a gente tem um esqueminha, né, do efeito da corrente marítima de Humboldt na formação do deserto do Atacama, tá? Então, ó, os ventos úmidos, quando passam em cima ali, né, da corrente fria de Humboldt, a atmosfera se encontra fria e aí o vapor d'água volta para o estrado líquido. E aí começa a chover bastante, tá? Chove tudo no oceano e não chega nenhuma umidade para o continente, beleza? O mesmo esqueminha, tá? De maneira mais didática, para vocês aí. A formação do deserto do Atacama, a corrente fria de Humboldt, tá? E aí, pessoal, eu vou interromper aqui com vocês. Próxima aula, a gente vai trabalhar as massas de ar, que é o principal conteúdo cobrado, principalmente nas provas militares, ESA, SpaceX, Chacal e assim por diante, tá? No vestibular também é bastante cobrado. Toda a prova de concurso de geografia cai bastante massas de ar, tá? Então, a gente vai estudar as massas de ar. Vou parar por enquanto por aqui, porque é muita informação. Então, vou fazer uma parte 2, que a gente vai resumir tudo que nós já trabalhamos e fazer exercícios, inclusive, de massas de ar e de tudo que já foi falado. E aí a gente vai concluir também, né, o nosso conteúdo de dinâmicas climáticas e massas de ar. Beleza, galera? Então, vamos finalizar. Agradeço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau.